Vamos ao próximo. Número 22 da lista de preferências, relator excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos. AGED-RRG 157, dígito 68 de 2014. Inscrita doutora Nathalie Catarina Lima, por Leures Brino. Ministro Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, em síntese, o que se discute é a validade da contratação de representante comercial através de pessoa jurídica que constituiu, tendo como sócio o seu pai, mas a prestação de serviço era realizada por ele como representante comercial, e na linha do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal em reiteradas decisões, várias reclamações que cito na própria ementa, reconhecendo a constitucionalidade de outras formas de contratação de força de trabalho, que não só pela via da CLT, e especificamente validando a constitucionalidade da contratação por pejotização, é que conheço do agravo, nego-lhe provimento com multa de 1%. Obrigado, ministro Alexandre. Cumprimento a doutora Nathalie. Pergunto aqui em relação... É recurso de revista, né, ministro Recurso de Alexandre? revista. Então, se deseja fazer uso da palavra. Sim, excelência. Então, pelo tempo regimental, lhe é assegurada. Obrigada. Boa tarde, excelentíssimos ministros. Boa tarde, representante do Ministério Público. Boa tarde aos colegas da advocacia e também aos servidores do tribunal. Essa será a minha primeira sustentação oral, e então eu gostaria de expressar que é uma honra e uma alegria que seja aqui no Tribunal Superior do Trabalho, em especial na Colinda Quarta Turma, e parabenizo o ministro Ives Granda pelas bodas de prata, como ele disse, e é curioso que essa idade que o senhor tem de tribunal é essa idade que eu tenho de vida, então é uma honra estar aqui hoje. E, desde já, eu peço vênias para contar com a leitura, porque o nervosismo pode atrapalhar, então eu quero passar o entendimento da melhor forma possível. Bom, o caso dos presidentes autos, como o eminente ministro relator adiantou, trata de discutir o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante, que tinha um contrato de representante comercial, e a reclamada, que é uma empresa da indústria de alimentos. E o entendimento do eminente ministro relator foi por conhecer do recurso de revista patronal, aplicando o tema 725 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. No entanto, com todas as vênias, o intuito da parte reclamante é tentar demonstrar a Vossas Excelências que, inicialmente, há um óbice da súmula 126 e, em um segundo momento, que o caso dos presidentes autos é uma hipótese do chamado distinguishing, em relação ao tema 725. Então, vou iniciar pelo óbice da súmula 126. Eu gostaria de trazer à memória de Vossas Excelências que o TRT4, nesse caso, ao analisar a seara de admissibilidade do recurso de revista patronal, ele indicou já ali que era evidente, nesse caso, o intuito da reclamada em rediscutir o contexto fático probatório desse caso, o que é vedado nessa seara extraordinária em que nós nos encontramos aqui. E, Excelências, com todo o máximo respeito e acatamento devidos, o entendimento da parte reclamante é de que não há, no caso específico, como chegar a uma decisão distinta do que o regional chegou sem passar por um reexame do contexto fático probatório. Sobre isso, eu gostaria de compartilhar que, analisando a jurisprudência do TST, não apenas dessa Colenda 4ª Turma, eu notei que, nos casos em que o regional não reconhece o vínculo, casos semelhantes a esse, mas em que não reconhece o vínculo, quando se chega nessa instância extraordinária, a súmula 126 é aplicada. Justamente sob o argumento de que, para chegar a uma decisão distinta, seria necessário o reexame de fatos e provas. E há precedentes recentes, inclusive, em que se menciona o artigo 131 do Código de Processo Civil e ressalta-se o princípio do livre conhecimento e a impossibilidade de reavaliar a prova colhida. Então, a reflexão que eu proponho aqui nesse primeiro tópico, com todas as vênias, é de que como poderia chegar a uma decisão distinta do regional sem reexame de fatos e provas. E, nesse sentido, analisando mais especificamente os precedentes dessa Colenda 4ª Turma, quando há aplicação do tema 725, eu percebi que ela acontece em dois casos em geral. Ou quando o reclamante não foi capaz de comprovar que estavam presentes os requisitos da CLT, de onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação, ou
que costuma ser a maioria dos casos, de que a situação fática das atividades realizadas compreenderia, na verdade, uma relação civil, como é o caso previsto na Lei de Representação Comercial, ou no caso de corretagem de imóveis, ou ainda de advogados em relação de associação. Então, com todas as vênias, o entendimento da parte obreira é de que, para aplicar o tema 725, seria necessário retomar as lentes da análise às situações fáticas. E, nesse caso, em um exercício imaginativo, para aplicar essa tese 725, eu entendo que seria, a parte obreira entende que seria necessário sopesar o que está na Lei da Representação Comercial, isso é, o que está previsto ali como atividades e obrigações para um representante comercial, e o que foi comprovado nos autos que acontecia em relação ao reclamante. E só assim, excelências, no entendimento obreiro e com todas as devidas vênias, seria possível proceder à análise correta entre o que dispõe o tema 725 de repercussão geral e a verdade dos autos. E esse parece ser, com todo respeito, o tipo caso de aplicação da súmula 126. Esse é o motivo pelo qual a parte reclamante entende que o recurso de revista da reclamada, data havendo o entendimento do eminente ministro relator, não deveria ter sido sequer conhecido. E vamos passar à segunda parte. Por zelo, caso não se entenda que existe o óbice da súmula 126, a demonstração de por que esse caso é um distinguishing em relação ao tema 725. Nos casos recentes julgados por essa mesma quarta turma de representação comercial, que é regida pela Lei 4886 de 65, os casos têm sido enquadrados na chamada pejotização. E tem sido aplicado, claro, o entendimento do tema 725, inclusive em um caso bem recente, desse mesmo ano, de relatoria do eminente ministro Ives Gandra Martins Filho. E, de pronto, eu ressalto que o regional, nesse caso, para conhecer o vínculo empregatício, ele entendeu que a denominação como representante comercial, que é a pejotização, deu-se em caráter fraudulento. Então, isso aconteceu após um exame detalhado e próximo do conjunto fático-probatório em questão. Isso importa aqui por quê? Não faria sentido, nesse caso, discutir a legalidade da terceirização ou da pejotização, visto que já foi decidido pelo Supremo e é adotado pelo TST. Esse não é o intuito do reclamante nesse caso. Nesse ponto, eu destaco o seguinte. O regional, ao debruçar-se sobre o caso dos autos, ele pode entender que, naquele caso, e não a priori, ali, entre aquele reclamante e aquela reclamada, houve uma situação fraudulenta. E enfatizo que, pela análise do entendimento regional, o caráter fraudulento não se deu pela mera presença dos requisitos do vínculo, mas sim pela análise do contexto fático probatório. O regional entendeu que houve a tentativa de dissimulação por meio do contrato de representação comercial. Inclusive, esse contrato ele foi posteriormente denunciado pela própria reclamada com indenização aos representantes comerciais, que posteriormente passaram a ser contratados como vendedores seletistas. Inclusive, o próprio reclamante recebeu essa indenização. E, então, portanto, o reconhecimento do vínculo pelo regional ele não decorreu do reconhecimento da pejotização. Ele reconheceu o caso em que se aplicaria o tema 725. O reconhecimento do vínculo pelo regional decorreu da análise da situação fática, que foi considerada fraudulenta. São essas as razões pelas quais o reclamante busca evidenciar a existência do distinguishing. Nesse ponto, eu destaco que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ao julgar a reclamação de número 56499, ele enfatizou que a licitude da pejotização depende da ausência da fraude. E aqui eu cito as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, nessa reclamação. São lícitos, ainda que, para a execução da atividade fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica, que é a pejotização, desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. Portanto, além disso, há precedentes recentes desse TST, e esses julgados eu cito que são de 2023 e 2024, em especial da terceira, da sexta e da sétima turma, que reconhece exatamente esse distinguishing em relação ao tema 725.
Portanto, havendo fraude, há que se discutir o distinguish em relação ao tema 725. E, nos casos dos autos, a fraude não foi presumida. Ela foi comprovada. Houve uma análise detalhada pelo regional, que transcorreu pelas atividades, pela rotina, pelo cotidiano e pela natureza do que o reclamante exercia ali. O vínculo não foi analisado de forma superficial, de modo que não houve uma presunção de fraude, mas uma constatação da fraude. Assim, reconhecer o Nathalie, tem mais 1 minuto para concluir. Ok. Assim, reconhecer o distinguishing tampouco seria um caso de desobediência, excelências. Passando à conclusão, então, com todo o exposto, a parte reclamante espera ter conseguido trazer a vossas excelências as razões pelas quais entende que há óbice da súmula 126, no recurso de revista patronal, e, caso assim não se entenda, que deve haver um distinguish no presente caso em relação ao tema 725, pela fraude detalhada pelo regional. Desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Nathalie. Devolvo a palavra ao ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Começo cumprimentando a sustentação oral. E, de uma forma muito objetiva e sistemática, senhor presidente, eu começo exatamente sobre esse aspecto da súmula 126, que significa a impossibilidade de abrir o caderno probatório e se valer de premissas que não foram assentadas no acórdão regional. Agora, quando essas premissas demandam meramente um reenquadramento jurídico, não é nenhuma faculdade do Tribunal Superior do Trabalho, e sim uma obrigação fazer esse reenquadramento jurídico. Inclusive, a SDI1 tem admitido recurso de embargos por contrariedade à súmula 121, exatamente quando as premissas fáticas demandam um reenquadramento e a turma não o faz. Também, a SDI1 avançou nesse aspecto, fiquei vencido, tem entendido que há violação à súmula 126, mesmo quando a premissa não assentada no acórdão regional estiver como fato incontroverso a partir do cotejo da petição inicial com a contestação, como obrigando a turma a adotar fato incontroverso. Entendi que a SDI1 não poderia impor esta obrigação à turma, mas fiquei vencido e esta é a jurisprudência que temos que seguir. Então, a partir das premissas fáticas, é possível fazer um reenquadramento e este é um dever do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, ainda que assim não fosse, como o tema de fundo desafia a aplicação ou não de tema com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo, esse óbice processual tem que ser relativizado, e esta é a jurisprudência do Supremo, que já determinou o TST, quando o tema de fundo demandar aplicação de tese vinculante, superar óbices processuais para aplicar o princípio da primazia de decisão de mérito. São várias decisões já de turma do Supremo nesse sentido. Então, supero o óbice processual da súmula 126. E as premissas fáticas assentadas pelo regional, e também fato incontroverso já da petição inicial, é que o autor prestou serviço como representante comercial através de empresa que tem, inclusive, o seu sobrenome na razão social. Então, é o fenômeno da pejotização. O Supremo tem validado esse fenômeno à luz da terceirização. Certo ou errado, o Supremo tem feito esse balizamento da tese, estendendo para pejotização, e são vários precedentes nesse sentido. E aí passamos para um terceiro momento, que é identificar se a tese aplicável à situação desafia uma distinção a partir da fraude. E aqui entendo também que não há, porque o contrato de representação comercial me parece que é um dos contratos mais próximos do contrato de trabalho, porque o representante comercial assume uma série de obrigações, prestar contas, seguir o roteiro de vendas, observar a planilha de preços, se limitar ou não à carteira de clientes da empresa representada. Enfim, isso tudo constitui obrigações previstas na própria lei do representante comercial. Isso não pode ser utilizado como forma de estabelecer uma subordinação jurídica parcial ou uma subordinação estrutural e reconhecer, como é de costume, a fraude porque não houve o reconhecimento de vínculo. Então, não identifiquei aqui distinção suficiente para afastar a aplicação da tese vinculante
e, por isso, mais uma vez, cumprimentando a sustentação oral, peço vênia para manter o voto. Obrigado, ministro Alexandre. Ministra Cristina. Eu acompanho. Primeiro, queria agradecer à doutora Nathalie a menção aí ao nosso prêmio e às nossas bodas de ouro, que coincidem com as suas bodas de vida. Também elogiar a sustentação oral muito didática e dizer duas coisas. Primeiro, que em relação a esse distinguish, nós discutimos há umas 3 ou 4 sessões atrás esse precedente do ministro Barroso. Só que, posteriormente a esse, houve outros precedentes que dão a sinalização que, havendo contrato formal de representação comercial ou de pessoa jurídica unipessoal, o que importa é isso. Não vão ficar escarafunchando o caderno processual, ou a prova, ou ver se há fraude na contratação. Contrato formal, esse contrato é possível de ser feito, está previsto no tema 725, que ele fala de terceirização e outras modalidades contratuais. Então, não me impressiona tanto esse precedente isolado, tendo em vista a sinalização posterior. Agora, me chamou a atenção essa observação do ministro Alexandre, que é o nosso representante na SDI 1, que se nós formos fazer cotejo entre petição inicial, contestação, para ver se o fato é inconteste ou não, nós deixamos de ser tribunal superior para sermos tribunal de justiça. E isso é o que nós não somos. Então, pedindo a máxima vênia, doutora Nathalie, eu vou acompanhar Sua Excelência, o relator, e proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do ilustre relator. Vamos ao próximo, já nos despedindo. Número 23.